né, os professores que fazemos o labor, registrados como docentes da UFC, né, docentes do programa de pós-graduação nesse sentido, embora vários de nós docentes do Instituto Federal. Mas, nesse momento, eu queria mostrar aqui essa pequena homenagenzinha que eu virtualmente estou entregando, passando aqui para o companheiro Eudes Xavier, certo? O labor quer lhe homenagear, Eudes, porque você foi fundamental para que esse livro acontecesse. Não apenas o livro. Desde o nosso evento ano passado, você apareceu lá no labor com a intenção de ser também um pesquisador nosso. Nós, né, o labor tem sempre as portas abertas para todos os companheiros aí que nós possamos contribuir, e você realmente foi de uma contribuição fundamental para que o evento acontecesse, e inclusive articulando na Assembleia, né, o companheiro, através do companheiro Moisés Braz, para que esse livro também acontecesse. Então, a gente no labor quer lhe homenagear aí e lhe desejar aí continuidade, sucesso na luta em defesa, né, dos oprimidos, dos mais pobres da nossa sociedade. Estamos juntos, você sabe que pode contar sempre com a gente. Então, sem mais delongas, e dessa vez, mestre Nozella, sem poema, eu deixarei o poema para uma eventualidade aí em que ele se encaixe melhor. Então, passamos aí a palavra para o mestre na sequência, né? Então, o mestre Paulo Nozella será o primeiro a nos contar aí a história e dar seu depoimento sobre o livro de Lausanne. Eu sou Paulo Nozella, meu grande mestre e tutor de vida e de estudos. A palavra é sua. Bom, boa tarde, boa noite a todo mundo. Hoje, com este lançamento, estamos celebrando a realização de um sonho. Quando redigia esse livro, escrevia esse livro sobre a origem no Brasil, tinha um sentimento assim que faltava alguma coisa. Isso é no Brasil. Mas, na verdade, antes de ler este, achava que um leitor brasileiro devia ler este outro. Esta é a primeira edição de 1969, em francês, que sempre ficava na minha mesa e dizia: este livro tem que ser antes do livro A Origem no Brasil. E, em 2011, o Thierry, se lembra, Thierry e o Benjamin, se lembra, lá em São Paulo, nós, assim, forçando a turma para traduzir, precisa traduzir esse livro. O leitor brasileiro precisa tê-lo na sua língua. E, pressionando, o Thierry arregaçou as mangas, junto com os demais, o Manfio, o Romão, o Facchini, e junto com ele, traduziram. E ficava na gaveta. Na gaveta não serve. Precisa lançá-lo. Então, come a mim, bater nas portas, várias portas. Tem que publicar esse livro. Até na Itália, algum abriu a porta, mas sim, porém, entretanto, outros nem abriam a porta. E Fortaleza abriu a porta. Não, vamos publicar, pode trazer. E aí começamos a criar uma força-tarefa. Força-tarefa foi um nome, porque foi o Benjamin que inventou esse belo nome, para nós, assim. Porque criar um livro, produzir um livro, é uma coisa complexa, sobretudo quando uma tradução, assim, precisa de muitas revisões, precisa de muita... de ver a capa, estudar a melhor capa, a orelha, e essa orelha precisa ver o texto, e a apresentação, é a primeira ou é a segunda edição. Foi um trabalho e tanto. E a Helenilce realmente foi a ponte entre essa força-tarefa e a editora. Foi um trabalho coletivo mais lindo da minha vida. Coletivo mais lindo da minha vida. Eu estou quase que emocionado, mas não vou me emocionar, não. Por que coletivo
Porque realmente, mesmo no computador, nós podíamos, assim, corrigir até uma vírgula, corrigir um acento, e o livro está pronto. O livro está à disposição em e-book, gratuitamente, graças justamente ao pessoal de Fortaleza. Em seguida, será disponibilizado em papel, também gratuitamente. Mas eu me pergunto, o que é este livro? Ele é uma aula para a nossa inteligência e uma lição de moral para a nossa vontade. Uma aula. O livro nos ensina que o campo precisa de braços e músculos, mas também de inteligência, tecnologia e, sobretudo, o livro nos ensina que o campo precisa de organização política. O livro nos ensina que a cidade foi gerada pelo campo, mas ela acabou se apropriando dos melhores corações, das melhores mentes, inclusive dos melhores produtos do campo. Sabe, aquele queijo, aquele leite, permitindo que ainda um velado menosprezo pelo homem que fica no campo. Em outras palavras, a cidade tira do campo o melhor para a sua mesa. Em troca, oferece-lhe quinquilharias, inclusive uma escola de segunda categoria. O livro nos ensina, por isso, que o campo precisa preparar seus intelectuais, seus chefes, que incentivem e organizem o seu desenvolvimento próprio, por meio de uma escola nova, inventada no campo. O livro ensina que o campo e cidade só poderão se relacionar de uma forma orgânica, dialética, quando estiverem em níveis culturais igualitários, intrapares. Aí sim poderão equilibradamente trocar saberes e produtos. Porque se alguém fica inferiorizado, ele sempre perde. Por isso o livro ensina que, num primeiro passo, o campo deve se distinguir da cidade, mas no segundo passo deve se integrar a ela. O livro ensina que o inimigo do campo não é a cidade. O inimigo do campo é a metrópole, é o latifúndio, é o agronegócio, é a monocultura, é o elitismo urbano. Mas, sobretudo, o livro nos ensina que essa escola do campo, de elevado nível moral e intelectual, já foi inventada pelas lideranças do campo, criadora de uma nova metodologia, a pedagogia da alternância, que integra didaticamente tempo e espaço escolar com o tempo e espaço familiar ou comunitário, num único currículo formativo. Ensina, finalmente, este livro que os intelectuais orgânicos do campo devem ser contemporâneos. O que significa? Modernos, em sintonia com os tempos em que vivem. Granero, seu autor, nos anos 30, impunha em suas escolas o catolicismo da época. Catolicismo rigoroso, com missa, comunhão, confissão. Passando o tempo, a confessionalidade da escola adequou-se à laicidade do Estado. E a fidelidade ao catolicismo tornou-se, em Granero, fidelidade à comunidade espiritual de cada família, restando firme para todos um lema: amai-vos uns aos outros.
Uma aula, falei. O livro é uma aula à nossa inteligência, mas é também uma lição de moral à nossa vontade. Granero publicou seu diário em 1969. Ele tinha 84 anos. Repito, 84 anos. Atravessou uma terrível guerra mundial e nunca abandonou a luta. Assim ensinou na prática que toda crise, se é oportunidade de novas formas de lucro para o capital e para os bancos, é também oportunidade de renovação dos meios de luta contra-hegemônica. Ensinou que não devemos ser cadornistas. O que é cadornismo? É do general Luiz de Cadorna. É uma imagem, uma metáfora do Gramsci. Esse tal de general levou uma surra do exército inimigo, o austríaco, na Primeira Guerra Mundial. Mas em seu relatório, ele só relatava o óbvio. Dizia que a força e a astúcia do inimigo era grande. Numa palavra, sobre o próprio exército não dizia nada. Ele dizia o óbvio, que o exército austríaco era melhor. Mas não criticava só os soldados rasos, mal preparados. Em suma, nenhuma palavra sobre os erros, as táticas, as estratégias fracassadas dos comandantes italianos, aos quais cabia preparar os soldados. Aos dirigentes de esquerda, cabe superar o exército hoje denominado neoliberalismo. Não basta falar o óbvio. Isto é que o neoliberalismo quer aumentar o lucro dos bancos e dos ricos. Isso sabemos, infelizmente. Precisamos também meter a faca na ferida dos nossos erros, dos nossos pequenos interesses, das nossas passividades, das nossas, às vezes, incompetências. Granero ensinou a sermos criativos e operativos, fugindo do parasitismo cultural que se vangloria do trabalho e criatividade passada. O livro ensinou a não sermos burocratas, a preferirmos as salas de aula aos escritórios, o contato com os alunos ao contato com funcionários, a não sermos nem burocratas elitistas, sabe, aqueles que colocam no comando figuras ilustres, como coronéis, advogados, políticos famosos, ilustres decorativos, nem burocratas populistas, que colocam na hierarquia nomes de trabalhadores silenciosos e obedientes, evitando as pessoas que sabem revolucionar e trabalhar com afinco. O livro ensina a sermos incansáveis e ousados. Portanto, concluindo, que esse livro seja semente fecunda de novas associações locais e regionais, sementeiras, por sua vez, de novas escolas-família da pedagogia da alternância pelo Brasil afora. Que esse livro seja semente de uma associação nacional de amigos da pedagogia da alternância, formada por ex-alunos do Cefas, ex-monitores, cidadãos simpatizantes da causa, liderança das universidades, da política, do empresariado, do povo em geral, do Brasil e também do exterior.
que esse livro seja a semente de um boletim nacional de informação, relatando vivos e críticos depoimentos das bases sociais, que nos expliquem por que essa ou aquela escola fechou, ou por que finalmente uma nova escola abriu. Um boletim regular, bimensal ou mensal, que nos informe sobre os resultados escolares dos alunos, as trajetórias profissionais dos nossos ex-alunos. Onde estão os ex-alunos? O que fazem? Um boletim que nos informe sobre as assembleias, as reuniões de trabalhadores, de professores de todo lugar do Brasil. Um boletim em que possamos dizer todo mundo a sua própria palavra crítica e construtiva. Que esse livro seja a semente de um excelente curso superior da pedagogia da alternância no Brasil. Um curso de licenciatura para os nossos alunos que terminam o ensino médio nas nossas EFAs. Um curso de licenciatura economicamente autônomo e aberto. Que esse livro seja para o Brasil criar um excelente, que seja semente para o Brasil, criar um excelente centro pedagógico nacional de pesquisa e formação continuada em pedagogia da alternância, coração propulsor do movimento, como a França fez, como a Argentina fez. Que esse livro, enfim, se torne alavanca de uma reforma urbano-agrária que o Brasil há séculos espera. Muito obrigado. Falei muito tempo? 15 minutos. Desculpa, eu tinha emudecido aqui o microfone. Parabéns, professor. Eu acho que a sua fala contemplou não apenas a história do livro, mas o livro como um sonho que se realiza e que também nos ensina a sonhar, né? Nos conduz a novos sonhos. Então, sem perda de tempo aí, quero passar a palavra agora para o professor Thierry de Bourgave, que vai também dar seu depoimento aí dessa feitura do livro, do processo, de seu olhar sobre a pedagogia da alternância. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aí, a fala é sua. Boa noite. Estão me escutando tudo direitinho? Tranquilo, está ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Queria saudar também aos componentes dessa tão importante live, que o nosso amigo Eudes Xavier, que representa o deputado Moisés Braz, o professor Enéas de Araújo Arraes Neto, o professor Paulo Nozella, os meus colegas das EFAs do Brasil, João Batista Benhame e Dalgisa José Monecchi, e a todos e todas que participam deste evento de lançamento em todos os cantos do país. Eu queria fazer uma saudação especial também para a professora Helenilce Gomes de Oliveira, que tanto colaborou com a equipe para a realização deste projeto. Agradecer também à Universidade Federal do Ceará, à revista e o grupo de pesquisadores da Labor e à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu queria começar a minha fala homenageando o Estado anfitrião através de um grande cearense que, de certa maneira, pode ser considerado um precursor dos Cefas no sertão nordestino desassistido do século XIX. Eu me refiro ao padre mestre Ibiapina, que de 1805 a 1883 viveu como professor, missionário, homem visionário e realista, com grande capacidade de liderança, revolucionário na arte de educar. E por que eu estou indo buscar a figura do padre mestre Ibiapina agora, no lançamento desse livro de Lausanne? Porque, ao ler o livro e traduzir o livro de Lausanne, do Grand Hérault,
eu encontrei vários pontos de convergência entre esses dois educadores, embora em épocas diferentes. Alguns pontos de convergência, por exemplo, as casas de caridade, que foi a maior obra do padre Ibiapina, foram escolas, mas muito além de escolas. Quando a gente vai analisar o que foram as casas de caridade em 5 estados do Nordeste, foram 22. É impressionante de ver essa obra que se realizou no sertão naquele tempo. Se o lema do padre Granerô era, como muito bem lembrou o professor Nozella, amemo-nos uns aos outros, o padre Ibiapina clamava que, por amor à humanidade, você se profissionaliza, ganha a sua vida e não seja pesado à sociedade. O pioneirismo dos dois, do Ibiapina e do Granerô, podem ser semelhantes, por exemplo, no trabalho em rede. Ora, o Ibiapina fundou 22 casas de caridade, 6 hospitais, 30 açudes, cacimbas e barragens, o que significava cacimbas e barragens no sertão daquele tempo, além de inúmeras igrejas, capelas e cemitérios. Outro ponto de convergência, na educação do campo, especificamente na formação integral, formação geral e educação profissional. Ibiapina ensinava o trabalho, ensinava uma profissão. Era um ensino de artes para as mulheres e o ensino de técnicas de construção para os homens. Era um ensino já naquele tempo profissionalizante para o benefício da humanidade. Outro ponto de convergência na valorização da mulher e do seu papel na sociedade, bem como na militância pela cidadania plena, visando uma sociedade mais justa e mais igualitária. O legado na educação, tanto do padre Granerô, mas agora do padre Ibiapina, também no sertão nordestino, ainda existe e é presente através de livros, inclusive na editora da Universidade Federal do Ceará, existe um livro muito interessante, A Pedagogia Feminina das Casas de Caridade do padre Ibiapina, da professora Maria das Graças de Loyola Madeira. No estado de Paraíba, eu descobri uma Fundação Padre Ibiapina que, há 50 anos e mais, luta pela criação de inúmeras escolas nos interiores mais longínquos do estado. Voltando agora especificamente para o livro de Lausanne, é bom avisar a turma que vai ler o livro de Lausanne. Para entender e valorizar a obra de Granerô, precisa contextualizá-la. Para isto é indispensável ler com atenção o texto bonito ao leitor do professor Paulo Nozella. Se não fizer este esforço de contextualização, o leitor corre o sério risco de achar o livro arcaico ou ultrapassado. O que me marcou bastante ao traduzir e revisar o livro foi a emoção de reencontrar no livro os princípios que até hoje sustentam o projeto Cefa e, por isso mesmo, a importância de preservá-los. Mas antes de falar destes princípios, o livro de Lausanne nos esclarece como um tema diagonal no livro inteiro o significado do nome casa, ou seja, no seu sentido mais profundo. A experiência de Lausanne quer escapar do engessamento rígido do conceito de escola. Pretende alargar, estender o conceito educativo através da palavra casa. Quer incorporar a noção de família, de comunidade, de território, o que, segundo Granerô, é muito mais amplo do que escola. Vamos, então, aos 4 princípios fundamentais do Cefas, no livro de Lausanne. A responsabilidade dos agricultores, a corresponsabilidade do próprio meio, educação do e no campo. Granerô, ao longo do livro, insiste e considera indispensável este princípio e dá vários exemplos disto. Refuta estratégias, por mais bonitas e excelentes que possam ser, vindo de fora,
Ora, é do próprio meio, e ele diz isso textualmente, ora, é do próprio meio rural que deve emergir a obra de vida que o transformará. Depois de uma primeira tentativa fracassada de copiar a fórmula da casa familiar em outro local, ele conclui, mas estava erigida na areia, dinheiro, em vez de ser erigida no rochedo, as famílias. No exemplo, outro exemplo muito forte disto é quando se compra a casa, se trata de comprar uma casa em Lausanne para começar a experiência que vinha de Serignac-Péboudou. A compra da casa, ele faz questão que sejam os agricultores que pessoalmente vão ao banco e fazem a tratação do empréstimo necessário para realmente poder comprar a casa. Então, a cumplicidade com os agricultores, com suas famílias, com as organizações do meio, sua corresponsabilidade nos vários aspectos da iniciativa se impõe para ele como uma condição sine qua non, quase que radical, desde o início, dentro de uma proposta educativa bem definida, particular, singular, diferente de tudo que existe até então. Segundo princípio, a alternância. Sobre a alternância, Granerot tem essa frase a lapidar. Ele diz o seguinte: fundamento indispensável da escola do mundo camponês é a alternância. Ele vai, ao longo do livro, nem tanto didaticamente num capítulo específico sobre os instrumentos pedagógicos da alternância, mas ao longo do livro ele vai revelar como surgiram esses instrumentos. E é isso que é tão interessante no livro, que esses instrumentos, essas mediações didáticas da pedagogia da alternância, surgiram ao longo da experiência, a partir da realidade de todos os dias. Por exemplo, a especificidade de uma aula no método de Lausanne, ele mesmo fala, assim, de modo natural, os alunos trabalham 3 vezes as mesmas questões. Esse conhecido como um método de Lausanne. A visita de estudo, ele fala, perto do meio da semana, quando ele fala da semana, é a sessão escolar, havíamos uma saída. Íamos ver um pomar, um trator em funcionamento, uma fazenda, etc. A visita de estudo, que hoje nós praticamos até hoje. As intervenções externas, ele tem um capítulo só para explicar o cursinho que vai dar o pai de um dos primeiros alunos lá em Serignac-Péboudou, o senhor Perrat, que vai dar uma aula como agricultor, transmitir o seu saber para os jovens sobre uma determinada cultura. E assim no livro inteiro vamos poder ver muitos outros exemplos de instrumentos que hoje nós estamos praticando, às vezes, muitas vezes, sem saber de onde é que vem isto, afinal de contas. O livro explica. E também, dentro desse princípio da alternância, o Granerot vai explicar o que é que ele entende por monitor. Monitor de EFA, monitor do CEFA. É um educador novo. Eu quis essa formação, diz ele, nas mãos de um responsável novo que eu ia criar, o educador. Eles deviam, é claro, trabalhar em estreita colaboração com os professores para chegar juntos no mesmo objetivo, a preparação de seus alunos para a vida. O desenvolvimento do meio, que é o terceiro princípio. O livro, no início, o Granerot conta sobre o pai dele, velho agricultor. Apesar do velho pai descrente sobre o papel do sindicato, a ponto de se desentender com o próprio filho sindicalista e dando pouca importância aos progressos modernos, o Granerot filho, ao contrário, educador e animador rural, tem desde o início a percepção da importância do coletivo, da importância da união de forças através da ideia do sindicato, da cooperativa, da associação, o tal do CIR, Sindicato Central de Iniciativas Rurais, que ele vai falar desse CIR durante o livro inteiro, sublinhando a importância
e o papel desse sindicato como associação das primeiras experiências em alternância. Então, o princípio do sustento da experiência é a importância da ligação estreita com o meio, com suas organizações, suas preocupações, suas aspirações. Último princípio, a formação integral. A integração entre a formação geral e a educação profissional. As aulas, diz ele, as aulas de agricultura eram, é claro, cortadas por lições de ensino geral, para evitar a monotonia da mesma matéria. O internato como formação, meio de formação integral. A formação para assumir responsabilidades, as nossas tarefas e funções nas nossas EFAs, para a vida em comum, a vida em grupo. Granero chega a citar no livro as funções, descrevê-las minuciosamente e insiste sobre o sistema de rodízio entre elas, para que todos possam, ao menos uma vez, exercer esse encargo. Conclusão. O livro de Lausanne, para mim, eu vejo, para me voltar agora para o Ibiapina, que eu citei, eu vejo que enriquecer o plano de formação dos Cefas com o estudo da obra de nossos pioneiros locais, ir buscar na nossa região, no nosso estado, educadores, gente que trabalhou para a educação, para enriquecer o nosso plano de formação, contextualizar o ensino da história, através de pesquisas, de leituras. Eu acho que o livro de Lausanne vai ser uma oportunidade ímpar de parar um pouquinho para nos avaliar melhor. Até que ponto ainda estamos fiéis à ideia original lançada pelo Granero e seus parceiros agricultores familiares em 1938, em Serignac-Péboutou. Hoje somos mais escola ou ainda buscamos a ideia inicial da casa, no sentido de sermos realmente diferentes? Isto é, defender, claro, os valores intrínsecos da escola em si, mas extrapolar os seus limites, incorporando em suas ações educativas noções de cidadania e, especificamente, do campo brasileiro atual, feito de resistência, de luta pela reforma agrária, de defesa dos povos, da floresta, das comunidades tradicionais. Terceira conclusão minha, acho que o livro de Lausanne tem tudo para se tornar um documento indispensável em todas as formações no Cefa, nas nossas EFAs. A formação do jovem, a formação das famílias, a formação dos dirigentes de associação, passando pela equipe educativa e todo. Essa era realmente o trabalho de traduzir e de revisar com essa força-tarefa que o Nozella citou há pouco, me inspirou. E boa noite e muito obrigado pela atenção. Bravo, bravo. Muito obrigado, professor Thierry. Eu creio que essa contextualização, inclusive, nesse sentido regional, que o senhor fez, no caso, com o padre Ibiapina, que deverá ser feita localmente, resgatando essas raízes dos grandes educadores populares que nós tivemos, que mergulharam, muitas vezes em experiências que ficam desconhecidas. O próprio padre Ibiapina aqui eu não diria nem que ele é conhecido, porque dá nome, né, a avenidas da cidade, dá nome geográfico. Mas, como educador, realmente é uma trajetória que eu saiba, nunca houve nenhum estudo nem acadêmico. Menos ainda algo que se propõe realmente a mergulhar nesse sentido mais vivencial, dessa recuperação de uma experiência acontecida historicamente, importante de ser resgatada. Então, que realmente o livro também nos inspire a essa recuperação de outros sonhos que ficaram pelo caminho, né? Que isso tudo possa ressurgir e que esse livro realmente seja semente de uma grande recuperação histórica dessas experiências pedagógicas que aconteceram anteriormente. Então, sem mais, eu passo a palavra agora para o professor João Benhamin. Por favor, professor, sua fala agora e sua
interpretação dessa vivência da criação do livro, por favor. Seja bem-vindo, a fala é sua. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Tranquilo, alto e claro. Ok. Então, primeiro quero dar minha saudação a Helenilce, em nome de todo o grupo aí do Ceará, o Grupo Labor, pessoal da universidade, né? E também é o pessoal da Assembleia Legislativa, né, que viabilizou a publicação deste livro. Saudação ao Nozella, ao Thierry e ao Giso, companheiros de luta de muitos anos. Eu não poderia deixar de saudar aqui a EFA Dom Fragoso, de Independência, onde eu estive por 5 vezes, visitando, trabalhando com formação dos monitores, animando o processo, inclusive, de expansão de EFAs no Ceará. A EFA Jaguaribana, de José Maria do Tomé, Tabuleiro do Norte, né? A EFA Ibiapaba. Então, em nome dessas 3 EFAs, eu quero saudar todas as EFAs do Brasil que estão nos assistindo aqui, as casas familiares rurais, as escolas de alternância em geral, os nossos companheiros e companheiras da educação do campo, que também vem comungando, né, inspirando na pedagogia da alternância aqui no Brasil. Saudação especial, né, às EFAs aqui de Minas Gerais, a MEFA, onde eu trabalho. Eu queria pedir licença ao poeta camponês Patativa do Assaré, para dizer uma poesia sua. Aqui escolhi, me parece um tanto quanto profética. Parece que escreveu para os nossos tempos atuais. Escutem só. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontre, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente, quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime, não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o parciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Então, com essas palavras do nosso saudoso camponês, poeta, cearense, agricultor camponês, eu peço licença para dizer algumas palavras aqui sobre as minhas impressões. Eu acho que eu não preciso dizer muito, porque o Nozella e o Thierry já dissecaram bem o livro. Mas eu pensei em 5 chaves, a partir da minha experiência nesse trabalho, junto com a Helenilce, Thierry e Nozella, nesses meses de pandemia, nós aqui à distância, conversando por e-mail, por telefonemas, pelo WhatsApp, nós fomos dando os contornos para essa obra sair impressa, graças a Deus, né? Mas no processo de leitura e de revisão do texto, eu encontrei 5 chaves para falar do livro de Lausanne. A primeira chave é o campo da educação da Escola Camponesa de Lausanne. Interessante que o livro começa problematizando o contexto do campo francês na década de 30, o que não é muito diferente de contextos atuais no Brasil. Um campo abandonado, marginalizado pelas políticas públicas, um campo com uma escola urbana, reforçando a lógica urbana, desprezando a cultura, o modo de ser, fazer, pensar camponês. Uma das premissas para iniciar o debate da educação do campo, hoje, é iniciar pela problematização do campo da educação do campo. Qual é o campo da educação do campo? Que campo que nós estamos falando? É o campo do agronegócio, do latifúndio, da monocultura exportadora ou do campesinato, da produção de alimentos que garante a segurança
alimentar, da agroecologia, da produção orgânica. Qual é o campo que nós estamos falando? Por incrível que pareça, já na década de 30, lá na página 188 do livro, temos uma passagem muito interessante sobre a produção ecológica. Eu não vou me estender aqui por causa do tempo, mas é muito interessante perceber que Granerot tinha um grande com a questão ecológica. Uma segunda chave que me parece muito importante é a matriz de origem da escola camponesa de Lausanne, o campesinato e seus contextos. O campesinato e suas organizações de então, o Sion, a Juventude Agrária Católica, o movimento sindical, né? Já foi dito aqui, o CSCIR, né? O CIR, que é o Sindicato Central de Iniciativa Rural. Tudo isso estava ali na origem, dando potência para essa iniciativa. A escola camponesa é uma produção social dos camponeses. Isso já foi falado aqui. O protagonismo dos sujeitos camponeses e seus contextos, suas lutas, dá a marca social da escola camponesa de Lausanne. Isso está muito marcado neste texto. Na educação do campo, o protagonismo dos sujeitos campesinos é um dos seus princípios fundamentais. Aqui eu vou alinhavando, né, os pontos de encontro dessa experiência com as lutas campesinas hoje no Brasil por uma educação do campo. A terceira chave, a escola como direito humano aos povos do campo. Essa é uma chave importante. Granerot busca o tempo todo fazer com que a fórmula escolar de Lausanne seja apropriada, diferenciada, mas não abre mão do diploma, da certificação, tanto da escolarização quanto da qualificação profissional realizada. Isso é muito interessante, a sua luta para que essa escola não seja uma escola marginal. Ele quer que ela seja uma escola diferenciada, apropriada, mas não marginalizada. Uma escola para além da escola, que se articula com a vida do campo, sua cultura, seu modo de fazer, pensar e sentir. Uma escola como centro de formação da classe camponesa. A alternância emerge como um novo modo de organização escolar em espaços e tempos ampliados, mais articulados. Uma escola integral que articula a formação clássica humanista da cultura geral e de educação profissional. Uma escola de formação integral, visando qualificar lideranças e fortalecer a vida camponesa. Eu estou dizendo algo que já foi dito de outra forma. Quarta chave, os pilares que sustentam a fórmula de Lausanne, que nós discutimos hoje, que Thierry já apresentou aqui. A escola camponesa é um primeiro pilar, né? O protagonismo das famílias camponesas, organizadas numa associação. A organicidade para a autogestão se torna um dos meios fundamentais. A alternância de tempos e espaços, de saberes, métodos, processos, pessoas e organizações. Então, é um conjunto articulado do processo educativo que acontece nos tempos e espaços. Portanto, uma escola para além da escola. O currículo de formação integral. Já foi falado aqui muito bem pelo Thierry. A educação articulada à vida no campo. Uma educação que parte do campo e que busca a ciência, que retorna ao campo para transformá-lo. Aqui podemos questionar, sim, o referencial humanista presente, que conforma intencionalidades educativas mais para conciliação que para transformação. Em contexto brasileiro, cabe a nós buscar outros referenciais das teorias críticas para basear nossas práticas educativas. É Paulo Freire, a escola crítica, né? Que tanto a educação do campo tem buscado como referencial e que nos tensiona neste momento das nossas práticas educativas no Brasil. A quinta e última chave é o potencial de multiplicação, de internacionalização da fórmula simples de Lausanne. Isso nos chama muita atenção. Como que uma experiência, uma sementinha, como que um grão de mostarda plantado em Lausanne se alastra pelos 5 continentes, hoje presentes em mais de 40 países, nos 5 continentes, com mais de 1.200 escolas de alternância, conformando aí o que nós chamamos de Cefas, né? Centros Educativos Familiares de
formação por alternância. Uma expressão brasileira, Cefa foi uma expressão criada aqui no Brasil, e que, por incrível que pareça, para surpresa nossa, um dos congressos internacionais da Associação Internacional dos Cefas no Mundo, realizado em 2010 no Peru, adotou no Estatuto da Associação Internacional este nome Cefa, para ser como que um conceito, um guarda-chuva que diz respeito a todos os nomes que aparecem mundo afora. Aqui mesmo no Brasil, nós temos as casas familiares rurais, as escolas famílias agrícolas, as escolas comunitárias rurais, né? Então, são diversas experiências que se alastraram, né, que se organizaram pelo país, e que, para conquistar política pública em determinado momento, essas experiências se articularam em torno desse nome Cefa. Muito bem. Então, para terminar, eu queria mostrar para vocês que este material Terri, Nozella, ele não serve só para os nossos monitores, para os nossos agricultores. É um material que precisa ser conhecido e visitado, sobretudo por todas as experiências que tem pelo Brasil afora, feito da alternância para a organização dos espaços e tempos escolares, né? Nós temos no Censo Escolar INEP 2019, da educação básica, demonstrando no Brasil mais de 430 instituições escolares que se organizam em alternância. Institutos federais, nós temos 15 institutos federais que trabalham com alternância, escolas estaduais, são 178 no INEP, registradas como escolas que utilizam a alternância, escolas municipais, 85 escolas registradas que utilizam a alternância, e sem falar aqui nas universidades federais, né, dos cursos de licenciatura em educação do campo, que têm utilizado a alternância, têm se inspirado nos princípios da formação por alternância. Enfim, a obra é interessante para o movimento Cefa e aos seus sujeitos, educadores, camponeses, dirigentes associativos, mas pode interessar também aos distintos sujeitos educadores, educadoras, pesquisadores, etc., que atuam em diferentes contextos da educação do campo, com a metodologia da alternância, da educação básica à superior, desde o ensino regular à EJA. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Eu diria que esses vários olhares, né, que estão sendo lançados, trazem perspectivas que têm espaços, né, de interseção, mas que cada um tem uma particularidade de refletir, eu imagino, a experiência de vida de cada um de vocês, o que faz dessa live algo que ainda engrandece o livro, né, pelo lançamento com todas essas referências. Então, sem perda de tempo, passo a palavra para o professor Hidalgiso Monec, que concluirá a exposição inicial. A partir daí, se houver, e a gente já informa que quem quiser colocar alguma questão, nós estamos sendo assistidos realmente pelo Brasil todo, tem representação aqui de todo o país, de companheiros das escolas Família Agrícola, pelo que eu vi aqui, o secretário de Educação da Bahia está participando também, assistindo a nossa live, e companheiros educadores de todo o país. Então, até agora é mais elogio, acho que ninguém ainda nem se deteve para elaborar alguma questão a ser explorada posteriormente. Então, aproveite esse último tempo agora para elaborarem as questões, porque até agora o que nós temos é uma louvação geral aí dessa live, com esse quadro douto, né, de personagens que nós temos hoje. Então, passa a palavra ao professor Hidalgiso. Boa noite a todos e todas. Me ouvindo bem? Tranquilo, alto e claro, professor. Então, quero inicialmente saudar os participantes dessa live, aí o Eudes Xavier, representando o deputado Marcelo, aí o Thierry Debugrave, o João Benhame, Paulo Nozella, e não sei se eu esqueci mais alguém aí da live, já falei, não é isso? E depois eu quero saudar aí as EFAs, as Escolas Famílias Agrícolas do Ceará, como já foi citado anteriormente, depois
todas as escolas famílias agrícolas nos diferentes estados, as casas familiares rurais e todos os centros familiares de formação e alternância do Brasil, e aos educadores e educadoras das escolas do campo, em especial do campo com a pedagogia da alternância. Eu quero manifestar a minha grande alegria de estar representando neste ato a União das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, neste primeiro lançamento oficial do livro de Lausanne, onde começou a pedagogia da alternância, de autoria de Abe Granero. Parabenizar, agradecer a equipe de professores, estudiosos e educadores da pedagogia da alternância, aí citando Antônio João Manfio, João Eustáquio Romão, Ático Facini, e nossos companheiros e colegas Thierry de Burgrave, Paulo Nozella e João Batista Benhame, pela brilhante ideia da tradução desta magnífica obra relatada por Abe Granero, as primeiras ações, articulações e experiências deram origem à proposta de educação integral e contextualizada com a pedagogia da alternância, ou, como já foi dita, uma nova escola para o campo, uma nova escola camponesa, como bem foi colocado aí pelo Nozella, pelo Thierry e pelo João Benhame. O lançamento deste livro, depois de 85 anos da experiência da pedagogia da alternância no sudoeste da França, e depois de termos celebrado em 2019 a caminhada de 50 anos da pedagogia da alternância no Brasil, iniciada em 1969, na comunidade de Olivânia, aqui no município de Anchieta, no estado do Espírito Santo, por iniciativa do MEC, Movimento Educação do Espírito Santo, é o sinal que a pedagogia da alternância evolui, continua evoluindo, se expande e se adapta em realidades distintas, se ressignifica aos novos desafios do mundo atual, mas está sempre bebendo, revivendo as fontes inspiradoras de suas origens. Porque a pedagogia da alternância é um movimento de resistência, de confrontos e de perseverança, onde o arte e a valorização da sua história reforça a luta, as mudanças e olhar para o futuro. Não se trata de um olhar para o passado, para ficar no passado, mas compreender como se deu todo o processo histórico e entender melhor o que estamos fazendo nos dias de hoje. Buscar nas primeiras ações, nas primeiras atividades, nas suas origens, quais são os pontos que reforçam ainda mais a nossa atuação hoje na educação do jovem, na educação das famílias, na educação das associações e nossas escolas. Quero parabenizar, não poderia deixar de parabenizar a Universidade Federal pela adesão e apoio à edição do livro de Lausanne. Nossos agradecimentos em nome de todas as EFA do Brasil, em nome da Unefab. E aqui eu não poderia também de mandar umas ações para as EFAs do Espírito Santo, onde eu trabalho. E gostaria de dizer até com emoção, onde eu também estudei. Eu sou um egresso da Escola Família Agrícola.
Então, me emociona muito estar participando deste momento de lançamento do livro do Abbé Granerot, que relatou as primeiras experiências, as primeiras conversas com o sindicato, com os agricultores, com os jovens, e nasceu essa proposta revolucionária da pedagogia da alternância, e como disse João Benhame, cada dia cresce, e hoje já está para todos os continentes, em mais de 40 países, né? E crescendo muito, sobretudo na América Latina, na Argentina, enfim, Nicarágua, Guatemala, vários países da América Latina, e do Brasil, que o pioneiro na América Latina. Então, também em nome dessa rede dos Cefas, aqui não poderíamos deixar de citar que no Brasil, como o João Benhame colocou, nós temos hoje quase 500 escolas que atuam com a pedagogia da alternância, né? E aí nós temos duas redes que nós costumamos dizer a rede dos Cefas do Brasil, que são a rede das casas familiares, das famílias agrícolas e das casas rurais. Nesse sentido, nós aqui, assumindo esse compromisso, como já foi também citado aí, de divulgar esse livro, de fazer com que ele, em todas as associações, em todas as escolas, e que possa ser realmente um texto, um livro, como diz Paulo Nozella, uma aula, uma referência, para que, nos nossos processos formativos, no nosso trabalho das equipes de educadores, em todas as formações que são nas escolas com a pedagogia da alternância. E queremos, enfim, homenagear, acho que também, nesse momento, e reconhecer todas as pessoas e instituições que ajudaram e continuam ajudando nesta caminhada de luta, resistência e evolução da pedagogia da alternância no Brasil e nas outras partes do mundo. Eu costumo dizer, eu acho que de Lausanne também traz isso, a pedagogia da alternância, ela se desenvolve em parcerias, ela nasce da parceria. Lá no início foi a parceria entre a igreja, o sindicato e os agricultores. Essa parceria, ela continua sendo a base de sustentação das escolas famílias e com o apoio e a parceria com os órgãos públicos, com as outras instituições. Então, para finalizar, eu mais uma vez aí agradecer, parabenizar a equipe que trabalhou na tradução desse livro e dizer da grande contribuição que esse livro vai proporcionar ao trabalho das escolas famílias, trabalho da educação do campo com a pedagogia da alternância no Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, sua contribuição também. Bom, antes de nós tentarmos pensar aqui algumas questões, como eu falei, eu fiquei com um olho no gato e outro no peixe, né, como se diz. Ao mesmo tempo assistindo a live, mas acompanhando aqui as manifestações, temos a companheirada de todo o país, companheiros e companheiras de todo o país, várias escolas se manifestando, acompanhando essa live, e depoimentos muito, muito tocantes, né, quanto à formação dessas pessoas nas escolas família agrícola. Antes de entrar um pouco nessa questão aí da participação, eu queria lembrar a todos que o livro, no formato digital, vai ficar disponível na página das edições UFC. Lógico que nós vamos, com mais, eu gostaria de ter aqui o link direto para a publicação, mas não consegui aqui acessar o link direto. Mas isso vai ser informado a todos vocês. O livro foi disponibilizado gratuitamente e a edição impressa vai ser disponibilizada às escolas e aos educadores que trabalham nas escolas família agrícola. A gente espera também, num futuro breve, ter talvez já uma segunda edição
Isso vai depender de algumas articulações aí que nós vamos tentar tocar, porque há uma demanda muito grande. Essa live que está acontecendo, ela foi planejada para ser um encontro que aconteceria aqui nacionalmente, ou pelo menos regionalmente, e que deveria ser seguido de lançamentos regionais a cargo de cada um dos companheiros aqui presentes, docentes, professores e de outros interessados, no caso, né, secretarias de educação ou a articulação das próprias escolas. Infelizmente, com esse momento da pandemia, isso não foi possível, mas a gente tinha aqui toda a programação para um acontecimento num auditório de mais de 1.000 vagas para que a gente lotasse realmente e fizesse aqui um evento marcante para, inclusive, politicamente também frisar a importância do livro, de todo esse movimento da pedagogia da alternância, né, que se manifestou nas escolas de família agrícola. Então, dito isso, né, tem comentários aqui, a maior parte dos comentários, né, citando a importância da pedagogia da alternância como educação no campo, frente à educação do capital. A Ideus Witt, aqui da Escola Dom Fragoso, diz que contextualizar o livro traz um reviver de todas as lutas, né, da pedagogia da alternância, da própria formação da escola, né, que é uma um outro companheiro falou que a formação e estudo com significado. O secretário, né, de Educação, o Jerônimo Rodrigues, da Bahia, né, falou que a pedagogia da alternância junta aprendizagem com esperança. Eu acho que isso é uma perspectiva belíssima, interessante, que a gente tem um secretário de educação com uma perspectiva de uma educação voltada para o campo. Então, agora tem uma questão posta pela Adelita. Quais seriam os principais, na visão dos professores, os principais desafios e alternativas possíveis, né, nesse contexto de crise mundial do capital e dos retrocessos políticos, não apenas políticos no sentido amplo, mas políticos, inclusive, no sentido das políticas educacionais e sociais que nós estamos vivendo. Eu diria que num certo sentido, essa questão posta por ela sintetiza, talvez, o grande papel que possa desempenhar a pedagogia da alternância, e, nesse sentido, com a contribuição do livro de Lausanne, nesse momento da nossa história, não apenas nossa história brasileira, nas várias regiões do país que vivem de forma diferente essa crise e esse retrocesso, mas, inclusive, eventualmente, mundial. Então, fica aberto aí, eu não gostaria de escolher. O professor que se sentir tocado a responder, pode ficar à vontade. A professora Helenilce acaba de postar aí, e mais uma vez a gente quer frisar essa importância central da professora Helenilce na realização desse projeto do livro, né? Como articuladora, eu acompanhei de perto aí as centenas de e-mails de ida e vinda nas revisões, nas traduções, de todo o processo, não apenas literário, mas o processo, inclusive, também da edição física. Então, professora Helenilce, mais uma vez, assim, eu acho que a gente não vai conseguir realizar tudo que esse livro e esse processo deve ao seu trabalho. Temos aí o link para o acesso direto ao livro digital. Sim, então, passo a palavra aí aos professores, quem se sentir, ou o próprio Eudes também, tem uma experiência representando, né, o Eudes representa o deputado Moisés, como ele falou, é um próprio filho dessa realidade. Nós temos aqui a grata satisfação de poder contar nesse campo da política representativa com pessoas assim, em quem a gente pode efetivamente confiar de coração, que estão e permanecem na luta com a gente, né?
Professor Nozella, então vou Que vai? neste silêncio, vou quebrar o silêncio. Vou lhe passar aí a questão posta pela Adelita, né? Como é que o senhor vê aí as alternativas e a possibilidade, eu complementaria dizendo, e a possibilidade de que a pedagogia da alternância, esse próprio livro, possa contribuir com a articulação de uma alternativa, né, não apenas pedagógica, mas de esperança nesse momento de crise porque passamos no nosso país. Eu insisto na tese que, inclusive, foi o eixo daquilo que eu falei, ou seja, de fato, eu não sou um apologista. Eu acho que a apologia, muitas vezes, engessa as pessoas, achando que está tudo bem, que estamos fazendo bem, e que o mal vem de fora. Que o mal vem de fora, sabemos. Mas que nós estamos fazendo tudo bem, também não tenho certeza. E aqui eu acho que eu sou gramsciano, realmente, porque ele desloca a motivação da luta para o sujeito militante, ou seja, não há situação, não há momento de crise tão atroz, tão negativo, que justifique uma espécie de imobilismo do sujeito militante. O que vai vir amanhã não se sabe. Agora, o que se sabe é o que nós podemos fazer. E acho que nós podemos, por exemplo, na questão da pedagogia da alternância, fazer muito mais do que estamos fazendo. É isso que, desculpem os colegas, eu não estou menosprezando tal, mas, por exemplo, eu acho que seria muito importante um boletim informativo, nem que seja virtual ou em papel, que traga as falas da base. Nós não somos base, não somos praticamente intelectuais, mas essa questão da luta, eu falei que, além de uma aula, que foi já sublinhado, foi uma grande aula, o livro é uma grande aula, mas é também uma lição de moral. Ou seja, com 84 anos, o homem não parava de lutar, porque é o sentido da vida isso. É o sentido da nossa vida lutar pelos outros, lutar por nós e pelos outros. Esse sentido profundo, nós devemos realizá-los. E aí eu listei, inclusive, nessa lição, listei uma série de coisas que podemos fazer. Uma dessas, que eu acho que sinto muita falta, é de uma associação aberta de amigos da pedagogia da alternância, em que realmente todos os ex-alunos das escolas possam se associar a isso e daí ter encontros. Uma outra coisa é aquilo que eu falei de um boletim, onde os próprios alunos digam em que estão satisfeitos, em que não estão satisfeitos. O professor falava justamente de Olivânia, o professor Hidalgiso. Eu fui lá, conversei com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Aliás, estou com vontade de dizer que um livro que tem muito sucesso nesse momento na Itália tem esse título: O aluno escuta o professor que primeiro o escutou.
ou seja, o professor que escutou o aluno. Eu me lembro perfeitamente dos alunos do terceiro ano, do último ano do ensino médio de Olivânia, dizendo que eles gostariam de continuar um quarto ano, gostariam de continuar no ensino superior, no mesmo jeito que estavam fazendo. Portanto, ele falava da alternância, porque eles, alunos, gostavam da convivência, gostavam dos amigos, da amizade que estava isso, e não sem focar demais, excessivamente, na profissionalização, porque um aluno adolescente, nem ele sabe, de fato, o que vai ser. E aí, eu repito, tinha um aluno, hoje sei que é lá em Olivânia, quase me falou: professor, eu adoro essa escola, eu não quero sair dessa escola. Essa escola é uma maravilha para mim, eu gostaria de continuar, mas eu vou confessar para o senhor, eu quero ser fotógrafo. Ora, um quer ser fotógrafo, o outro quer ser técnico agrícola. Nós temos que dar essa amplidão, mas conservar essa ideia fundamental da convivência. Ele dizia: eu gosto de conviver, de estar junto. Eu falava do internato. Esse aluno me comoveu. Nós temos que escutar para sermos modernos, e renovar as nossas escolas e ampliá-las, as nossas escolas. Temos que escutá-los, os alunos. Um quer ser técnico, o outro quer ser fotógrafo, o outro quer ser escritor. Encontrar a tendência fundamental que ele tem. Mas preservando essa questão da solidariedade, amai-vos uns aos outros, da convivência e do amor ao território. Um território não se faz só plantando laranja, um território se faz também com fotógrafos, porque o aluno também, porque o homem do campo, no fundo, ele também quer os apoios da cidade, mas ele quer o apoio da cidade dentro do campo, à maneira dele. Essa fala, esse tipo de raciocínio que nós podemos continuar, é um raciocínio que nós temos que utilizar os instrumentos modernos da comunicação social. E aí eu pediria uma ajuda ao Labor. Por que o Labor não poderia dizer: bom, depois do lançamento do livro, nós vamos fazer uma comissão para um boletim nacional de comunicação entre todos os alunos, entre todos os camponeses das associações, de forma que se possa ter em papel e também quando eu escutei o Thierry, quando eu escutei todos eles, mas não sei por que o Thierry tem uma fala cativante. O Thierry não pode te dizer: não, eu já trabalhei e acabou. O Thierry tem que continuar até essa fala cativante que teve. O João Benhame, por exemplo, com essa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: isso daqui que estamos fazendo não é um ponto de chegada. Isso daqui é um ponto de saída. E é um ponto de continuar o trabalho. Aqui que tem o espírito de Gramsci. O espírito de Gramsci é que realmente um militante, enquanto tiver energias, esse militante ele dá as suas próprias energias para os outros, para a criatividade. Essa que é a minha mensagem para dizer que, inclusive ao Enéas e a todos os outros, ao Benhame, não vamos parar, que a força-tarefa vai ter que continuar. É isso mesmo. Bom, eu vou pegar a ponta da provocação, eu vou só repassar. O Labor disponibiliza toda a sua estrutura e
a força de trabalho intelectual e braçal, né, de todo o grupo, mas nós precisamos eu diria que nós podemos até assumir um pouco essa tarefa, professor, mas aí eu vou passar a palavra para o cabra que tem que, e olha o vocabulário, né, o cabra que tem que dizer se dá ou não para fazer essa história, que é o Eudes. O Eudes é que é a nossa articulação direta com não apenas com o Moisés, também o nosso secretário de Agricultura, que teve uma simpatia muito grande pela questão do livro, do lançamento. Então, eu creio que existe uma célula lá que coordena as escolas família agrícola, então tem que haver uma articulação orgânica com isso também, né? Nós, como o Nozella lembrou, nós podemos fazer essa articulação da estrutura, eventualmente, com o apoio, né, da universidade, essa estrutura intelectual aí possível de ser articulada por nós. Mas nós precisamos de uma articulação e eu creio que a manutenção desse grupo é fundamental. Manutenção desse grupo, como um grupo que articulou o lançamento do livro, todo o trabalho, né, de tradução, de revisão, de produção do livro, é fundamental nesse momento. E, nesse sentido, eu diria que mais prático, nós precisamos que alguém possa fazer essa articulação direta, orgânica, com a representatividade das escolas. O que isso passa ou pela área de agricultura, né, e aí os setores específicos, ou pela área de educação. E aí, nesse sentido, quero até também citar aí essa presença ilustre do nosso secretário da Bahia, e dizer também que nós temos aqui a representação, literalmente, do Oiapoque ao Chuí. Temos aqui escolas, nos assistindo, escolas família do Amapá ao Rio Grande do Sul, né, todos os estados do Nordeste aqui representados, muita gente de Minas, Tocantins, Rio Grande do Sul, então, quer dizer, todas as regiões do país estão participando, né, assistindo essa live de vocês. Mas eu queria também, com essa passagem de bola aí para o Eudes, convidar que cada um, né, o professor Nozella fez essa exposição aí sobre isso que ele vê como as possibilidades de contribuição da pedagogia da alternância nesse momento político que vivemos aí, tenebroso, mas que também em meio às trevas que tem que brilhar com mais clareza e com mais força a esperança. Então, eu vou passar para o Eudes aí para ele colocar rapidamente aí uma avaliação dele sobre essa possibilidade e peço já uma palavra final de cada um dos mestres, fazendo uma análise um pouco desse papel da pedagogia da alternância rapidamente e já se despedindo aí desse nosso público nacional dessa live de hoje. Então, Eudes, por favor, inicie aí pegando o fardo. Tá certo. Tarefa é tarefa. Desde o encontro do Labor, nós criamos um grupo de amigos, viu, professor Nozella? Com os amigos que fizeram um bom papo e tomamos um café com o professor Nozella lá na sala do encontro do Labor, que foi também um grande momento. Tem o doutor Eduardo Barbosa, do Núcleo de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado, é um agrônomo, pesquisador de muitos anos, trabalhou com todo o processo também de educação no campo, via as experiências de convivência com o semiárido. Então, o doutor Eduardo Barbosa é um amigo nosso dentro da estrutura do governo. Nós temos na presidência da Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos o deputado Moisés, e a nossa incursão para chegar na Secretaria de Educação do Estado e na Secretaria de Cultura. Não tem como discutir pedagogia da alternância sem discutir com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Cultura também. Então, será uma força-tarefa nossa, através do gabinete do nosso companheiro Moisés Braz. Eu não tenho a governabilidade da caneta, mas a língua, a fala e a força para a gente chegar junto de onde a gente precisa. Uma política pública, ela tem que ser, o nome está dito, uma política pública. E quem mais precisa da política pública é exatamente
os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, tem o compromisso do mandato do deputado Moisés Braz. Nós deveríamos ter feito o encontro em março, né, presencial, era a nossa projeção, mas no dia 16 de março, a Assembleia já declarou que estava com o isolamento social, porque foi muito forte, e graças a Deus o governador do estado teve uma presença muito grandiosa, humana, para diminuir o sofrimento de tantas famílias que nós perdemos agora com o Covid. Então, é um compromisso do mandato do companheiro Moisés Braz. Ele tem um engenheiro agrônomo na equipe que acompanha os processos das escolas famílias agrícolas no estado do Ceará, que é o companheiro Vanderlei, e, portanto, o projeto de lei do companheiro Moisés é de também garantir essa presença firme por dentro do estado do apoio às escolas família agrícola. É o que eu posso dizer no momento. E já me despedindo, eu quero agradecer ao Labor a essa homenagem que eu dedico a toda a equipe do Moisés. Sem o Moisés, a gente não estaria aqui também debatendo e compartilhando as alegrias e os desafios. Dizer da imensa alegria de representar aqui o Moisés, porque ele é um peão da roça e eu sou um peão da cidade. Então, dialeticamente, nós nos encontramos na fundação da CUT no Ceará e desde lá estamos juntos nas batalhas. Muito obrigado e boa luta. Professor, vamos seguir a mesma sequência, né, da abertura. O professor Nozella já fez as considerações dele, então passa a palavra ao professor Thierry. Por favor, professor Thierry. Muito bem. Sua saudação. Saudações finais, né? Então, agradecer a todos, né, a presença, e também dizer que a Bahia, em Brotas e Macaúbas, onde começou a pedagogia da alternância na Bahia, esteve presente também hoje à noite aqui, eu vi as mensagens que foram mandadas, entendeu? Insistir sobre a continuidade, a força, a coragem, que às vezes as circunstâncias dificultam, as circunstâncias às vezes desanimam, mas a pedagogia da alternância já passou por tantas crises, já passou por tantos momentos difíceis, tanto do ponto de vista pedagógico, do que do ponto de vista institucional, das associações, tantas coisas, do ponto de vista econômico, entendeu? Tantas dificuldades. Em 50 anos de pedagogia da alternância no Brasil, e 80 e tantos anos a partir da primeira experiência relatado nesse livro de Lausanne, pelo padre Granerot. Então, eu acho que não é para desanimar, mas ao contrário, é para unir mais, fazer mais força, porque vale a pena. Já que foi comprovado, já não precisa mais provar nada, entendeu? Já foi amplamente comprovado que a pedagogia da alternância, o sistema dos Cefas, está prestando um serviço imenso ao mundo rural, ao campo brasileiro, e que nós temos que unir forças. E, nesse sentido, também sublinhar a importância da presença de um secretário de Educação, como foi citado aqui, do nosso companheiro Jerônimo, entendeu? Rodrigues, lá da Bahia, que sempre apoiou e apoia e entende e é convicto, a gente vê que é convicção mesmo que ele tem do sistema das EFAS e da importância para o campo. Então, parabenizar a todos e dizer que gostei muito das propostas do professor Nozella, entendeu? Porque precisamos manter entre nós esse elo, essa atualização que faz com que a gente realmente ganhe mais forças e ganhe mais coragem para encampar essa luta. Temos muito chão para frente e temos muita gente para andar junto com a gente. Então, muito obrigado e boa noite. Fala, Banhame. Falarei. Me perdoe, eu fechei o microfone aqui, esqueci de reabrir. Agradeço ao professor Thierry, passa a palavra ao professor João Benhame, por favor, professor.
Eu acho que essa noite ela é uma oportunidade para nós fazermos uma mexida, né, na nossa caminhada de movimento da alternância no Brasil. Penso que a gente precisa fortalecer as nossas associações locais, precisamos fortalecer o movimento a nível dos estados, precisamos fortalecer a Unefab, precisamos voltar a nos encontrar enquanto rede Cefa, Casa Familiar Rural, Escola Família Agrícola, porque se nós não nos encontrarmos e voltarmos a nos reunir, a gente vai enfraquecendo. E essas ideias que o Nozella traz, eu acho muito importante, e eu acho que elas estão muito inspiradas em toda a caminhada do Granerô. O Granerô criou centro de formação logo no início, para a formação dos quadros docentes. Ele criou jornal. Ele criou tudo que era possível para divulgar a experiência, para fortalecer a experiência, para comunicar a experiência, seja com o poder público, com a igreja. Ele lutou com a igreja, ele lutou com o Estado, lutou com as universidades. Então, é impressionante como que ele é ativo em todo o processo. Isso é muito instigante, muito inspirador neste livro. Quando a companheira fez a pergunta e o Nozella respondeu muito bem, eu me lembrei de uma frase de um educador mineiro chamado Darcy Ribeiro, que ele fala o seguinte: a crise da educação não é uma crise da educação, é um projeto. A crise da educação não é uma crise da educação, é um projeto. Então, nós temos que saber claramente quem é o nosso inimigo, como foi dito aqui pelo Nozella, com quem que nós temos que lutar e com quem que nós devemos nos unir. E penso o seguinte, que se nós continuarmos um movimento só das famílias, ali, localizado no território, na comunidade, nós não vamos muito longe. Nós temos que juntar com o movimento sindical, nós temos que juntar com os movimentos sociais de luta pela terra, nós temos que juntar com a via campesina, etc. e tal. Se nós não estivermos juntos, nós não vamos muito longe. É esta rede irmanada, e eu acho que esse momento agora da Covid nos dá algumas lições nesse sentido. Nós temos que nos juntar, porque nós só vamos ter alternativas contra o poder opressor nos juntando na contra-hegemonia. Eu vejo o caminho por aí. É essa militância que o Nozella fala. Muito obrigado. Agradeço, professor Benhame. E eu queria, antes de passar a palavra para o professor Hidalgiso, eu vou dizer aqui uma coisa um pouco ousada, mas eu creio que o passo inicial é a manutenção desse grupo, dessa articulação que foi feita para o lançamento do livro, ela encorpada, né? O Eudes já falou aí, né, não apenas o companheiro Moisés, mas também os outros companheiros que participam da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Temos na Bahia um secretário de Educação, e eu queria dizer que me parece muito auspiciosa essa articulação política dos governadores do Nordeste. Então, eu penso que nós podemos, se o Eudes discordar, mas eu vou estar falando aqui sabendo também que o envolvimento do Eudes é fundamental nisso, mas dizer que nós poderíamos articular, aqui nós temos o ano que vem, o final do segundo semestre, o 7º Encontro Internacional do Labor. Nós poderíamos ou articulado ao Encontro do Labor, ou no primeiro semestre, trazermos aqui um encontro nacional, a partir de uma articulação regional aqui do governo do Estado com os outros governos, que tem que ter mecanismo de financiamento, mas nós poderíamos pensar, eu creio que no encontro nacional das escolas família agrícola aqui, que fosse o bate-bola inicial de toda essa articulação, de criação de comissões permanentes, de uma comissão de comunicação que elaborasse um jornalzinho quinzenal ou semanal. Isso tudo teria que ser uma construção efetivamente coletiva. Mas eu creio que nós podemos dizer que o Labor se encarrega de ser esse espaço de apoio, essa plataforma de apoio para que esse encontro aconteça. Se vocês acharem que isso é interessante como um passo de articulação nacional
para que se toque efetivamente, né, inclusive com essas articulações, como o Benhame colocou, com os movimentos sociais, com as universidades. Nós temos aqui um espaço importante, um instituto, além da Universidade Federal, um Instituto Federal que tem cursos de agroecologia, de agricultura ecológica, que dialogam com as EFAs em todo o estado. Então, o envolvimento do Instituto Federal, das universidades estaduais, da federal aqui também, eu creio que isso, para nós, é razoavelmente tranquilo e, num certo sentido, não fácil, mas é factível. Então, se vocês acharem que é interessante, nós vamos manter essa articulação do grupo do livro, vamos enriquecer essa articulação com outras participações e todos que estão nos ouvindo sintam-se convidados, né? A ideia aqui não é que ninguém assuma caciquismo, né? Seremos uma indiaiada toda junta aqui, construindo, juntos, sem caciques, essa nova construção. Então, passa a palavra aí para o professor Hidalgiso, para concluir também sua participação. Muito bom. Eu concordo com as propostas, com as sugestões e com as falas do Thierry, do Paulo Nozella, e também aí do Enéas e dos outros que antecederam, e reforçar uma questão que, no meu modo de ver, é fundamental. Ao longo desses 51 anos de caminhada do Dia da Alternância no Brasil, foi uma caminhada de muita luta, como diz Thierry, de muito, poderia até usar a palavra sofrimento das pessoas envolvidas. Você imaginar que em alguns estados, que algumas regiões, até 6 meses sem receber nenhum salário, nada, e a equipe estava lá, trabalhando, se dedicando. Então, chegamos aos 51 de pedagogia do Brasil, graças a essa dedicação, a esse empenho dos educadores, das educadoras, mas, sobretudo, das famílias e das associações locais, onde eu quero, no momento aqui, saudar todas as associações de pais, das escolas, associações regionais do Rio Grande do Sul até ao Amapá, que dão vida à escola, que lutam pela escola e que, com as educadoras, discutem as ações da escola, discutem parcerias e vão em busca de apoio. Neste sentido, nós queremos reforçar a importância dessa parceria com as universidades. Durante muito tempo, nós fizemos muito, sempre fizemos muito na educação do campo com a pedagogia da alternância, mas também muito tempo sem escrever sobre a pedagogia da alternância. E agora nós temos a alegria de ver um número maior de produções, de publicações sobre a pedagogia da alternância, muito nos alegram, que muito nos deixam satisfeitos com isso. Um exemplo é esse livro. Na mesma sentido que o Thierry colocou, nós não temos dúvida do trabalho das escolas familiares e das casas familiares, ou dos centros familiares de formação por alternância, na formação dos jovens, na formação de novos agricultores com a visão mais aberta, contextualizada, formando lideranças para o campo, mas não apenas para produzir mais, mas para produzir de forma sustentável, que é a base do desenvolvimento que nós defendemos, aí com o sistema agroecológico, respeitando o meio. E o que nós gostamos também das sugestões de Paulo Nozella, e eu queria dizer que nós temos, não é assim dizer, muitas ideias, muitas propostas, mas sempre lutamos com muitas dificuldades. Como eu gostaria também de reforçar o quanto é importante o apoio
dos governadores, dos secretários estaduais de agricultura, de educação a essas escolas, criando leis em cada estado para que possa assegurar os recursos para as escolas famílias, respeitando essa especificidade da pedagogia da alternância. Eu posso dizer, inclusive aproveito também para agradecer, porque eu acredito que tenha também representante da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Espírito Santo participando, o quanto foi importante para as escolas famílias aqui do Espírito Santo uma lei atual. Primeiro teve um artigo na Constituição e depois esse artigo foi regulamentado. Isso dá embasamento legal para o repasse de recursos. E agora estamos, junto ao MEC, trabalhando uma proposta de resolução da pedagogia da alternância. E aí, como é importante que seja aprovada essa resolução junto ao MEC da pedagogia da alternância, reconhecendo, estabelecendo as diretrizes para o financiamento público das escolas famílias agrícolas. Então, aproveito também, abraço aí para o de Educação da Bahia, o seu Jerônimo, que esteve presente o dia todo nas comemorações dos 40 anos da Ecofaba, né? Então, é isso. Eu, como egresso da Escola Família, eu posso falar da minha própria trajetória e da trajetória dos meus que estudaram na Escola Família. Nós somos uma família de 6 irmãos que estudaram na Escola Família. E poderia aqui contar como que foi determinante o estudo na Escola Família para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, e assim para milhares de jovens do Brasil. Então, sempre nós estamos vivendo um momento, como foi dito aí, onde que a pandemia ela não adoeceu a humanidade. Ela chegou em um mundo de muitos problemas, eu diria, de muitas doenças. Ela se agravou ainda mais em função disso. E uma coisa que está assim, bem evidenciado neste momento, o grande papel do campo, o grande papel da produção do campo neste momento de pandemia. Então, claro, a importância de investir na formação dos jovens, na formação das famílias, em vista de um projeto de desenvolvimento sustentável para a família. Então, eu agradeço a todos e obrigado por ter nos dado a oportunidade de participar deste momento e concordo aí com a proposta de ter esse grupo e outros grupos em universidades, em outros setores, para que possamos fortalecer cada vez mais esse movimento de educação com a pedagogia da alternância no Brasil. Obrigado, professor Hidalgiso. Eu queria dar uma excelente notícia. Eu creio que pela primeira vez a live do Labor rompe as fronteiras nacionais aqui. Nós temos a participação do companheiro Cláudio Herol Troche, né, da Escola Família Agrícola Mocovi, de Corrientes, na Argentina. Seja bem-vindo, companheiro, que você possa repercutir aí também e se integrar, né, aproveitar e se integrar também no grupo. A ideia é que esse evento possa realmente acontecer e ser uma alavancagem de organização para o movimento. Eu queria também lembrar que já passou uma tarjazinha, né? Mas o link para o livro, além de disponível no site das edições UFC, da editora da Universidade Federal do Ceará, já está disponível também na página do Facebook da revista Labor. A página do Facebook, vocês podem entrar pela própria revista, se colocar em qualquer buscador de internet Revista Labor,
você vai ser remetido à página da nossa revista. Na página da revista, que fica no site da Universidade Federal, tem já os links para o Facebook do Labor, para o YouTube, inclusive com esse vídeo que ficará disponível, né, para acesso público, lógico. Então, juntamente com várias outras lives que tivemos sobre as questões do trabalho, economia, sociedade brasileira. Então, convido também, quero aproveitar para convidá-los a conhecer o YouTube, a página do Facebook do Labor, e o YouTube também, com todos os... não apenas com essa nossa live, mas com todas as anteriores e as que seguirão. E quero agradecer, por fim, né, em primeiro lugar, a presença dos meus ilustres mestres. Começar pelo mestre Nozella, meu orientador do pós-doutorado e um amigo dileto do coração, um pai intelectual que eu tenho. O companheiro Eudes aí, que foi fundamental para que esse livro acontecesse, a companheira professora Helenilce, que está nos acompanhando agora e não participou aqui da live, mas nunca será suficiente, né, a louvação ao trabalho da Helenilce, né, e os demais mestres, né, professor Thierry, João Benhame, Dalgiso, essa disponibilidade de participar dessa força-tarefa foi muito trabalho, efetivamente. Eu mais acompanhei que trabalhei, então eu estou aqui um pouco aquela história da galinha ruiva ao contrário, né? Eu sou o cara que chega para comer o bolo muito pouco. Eu vi a propaganda do bolo, eles vamos, aí o pessoal foi, realizou e ainda bem que tudo ocorreu da melhor maneira. Então, quero agradecer a todos vocês e dizer dessa disposição que a gente tem de manter esse esforço de organização, manter não apenas os contatos, mas já iniciarmos, vendo aí a possibilidade da gente marcar um encontro virtual desse para nós já iniciarmos a projeção do evento para que ele realmente aconteça, né? E a disposição da gente é fazer o maior esforço possível, tudo que for possível para que ele aconteça e seja um marco de esperança para a educação nacional. Não apenas nesse sentido que a pedagogia da alternância é esperança não apenas para a educação do campo, mas é esperança na sua forma bem mais humanizada, eu creio, para uma educação que se enrijece e sofre ataques, né? Como disse o Benhame aí, não é uma crise que acontece por acaso, é uma crise projetada e programada para destruir a educação brasileira. Então, que essa live seja lembrada no futuro aí como um momento importante nesse sentido de um processo de organização maior para uma maior repercussão da pedagogia da alternância, da educação camponesa, da educação do campo, das escolas de família agrícola, como um ponto de esperança para a educação e a sociedade brasileira. Então, agradeço aí a todos as pessoas que participaram com comentários, foram centenas de comentários, tivemos mais de 100 pessoas assistindo permanentemente a live, agora da Argentina ao Amapá, né? E agradeço a disponibilidade dos professores, companheiro do Labor, o Auricélio, né, que fez todo esse curso de organização da própria live, né? Teve um trabalho importante com o Auricélio, também um companheiro aí que nunca é suficientemente louvado aí, e eu queria agradecer ao Auricélio especialmente hoje. Aí essa live deve muito ao trabalho dele. Então, boa noite e esperamos nos ver em breve novamente. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.